Olá pessoal, o vídeo de hoje é para atender o pedido de uma inscrita no canal, a Rose. Ela pediu para eu fazer um rosto usando o método do André Lumes, né? Só que dessa vez fazendo um rosto feminino. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal caso não forem inscritos e dar o joinha que ajuda bastante aqui a promover os vídeos do canal, tá bom? Então vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente faz é definir a circunferência, que vai ser a base da construção do rosto. Então aqui a gente não precisa usar nenhuma ferramenta, não precisa usar um compasso, tenta fazer na mão mesmo. Mesmo que você não consiga de cara, né, vai tentando fazer a circunferência à mão. Aí a gente vai dividir em 4 partes, né? Primeiro verticalmente, depois horizontalmente. Então a gente vai dividir aqui essa circunferência em 4 partes. Pode ir dando uma consertada aos poucos, né? Observando que está alguma coisa incorreta. Agora a gente divide horizontalmente também. Essa primeira linha, como eu havia dito no vídeo anterior, ela representa as sobrancelhas. E aí a gente vai pegar aqui e vai dividir em 3 partes iguais. Nessa segunda parte a gente vai marcar o que? O nariz, tá certo? Depois em cima, a mesma medida, a gente vai jogar para cima para fazer a raiz do cabelo, onde nasce o cabelo a partir do rosto, da face, né? Vai pegar a mesma medida, vai jogar para baixo para achar o queixo, né? Então essa face ela vai estar dividida em 3 partes iguais, né? A primeira é o cabelo, a segunda é a sobrancelha, depois o nariz, onde está o nariz, na base do nariz, né? E por último o queixo, né? A base do queixo. Isso pode variar de pessoa para pessoa, é apenas um padrão. Agora a gente vai definir a área onde vai ficar o rosto, né? A parte de frente do rosto, né? A pessoa vista de frente. E vamos definir aqui aquela oval, né? Porque o rosto ele é uma forma ovaloide, né? Então a gente vai o que? Achar a orelha que fica entre a sobrancelha e o nariz. Lembra que a gente tinha feito isso na aula anterior? Vai definindo, né? E aqui diminui um pouquinho a largura do crânio, né? E aqui, se eu pegar essa parte, lembra que eu dividi em 3? Se eu pegar essa primeira e dividir ao meio, eu vou achar a altura dos olhos, né? Os olhos eles ficam exatamente no meio da cabeça inteira. Então do queixo até o topo do crânio, se você dividir ao meio, você vai achar os olhos, também é uma referência. Essa primeira parte a gente divide ao meio, a outra também, e vai achar o que? A íris, né? Exatamente onde está a íris. Que a gente pode ir corrigindo para deixar mais simétrico possível, né? Embora as pessoas não tenham rostos simétricos, totalmente simétricos, é interessante a gente treinar para deixar o rosto simétrico para ficar mais interessante. Então aqui é a estrutura, né? Dividido em 3 aqui. Na primeira a gente vai achar o que? O lábio. Então vamos marcar mais ou menos onde a gente vai colocar a boca para facilitar na hora que a gente for definir melhor o traço, né? E aí vocês percebem que a construção da cabeça feminina é a mesma coisa da masculina. O que a gente vai fazer diferente? A gente vai dar traços mais suaves, né? Talvez mais arredondados, uma parte ou outra menor, né?
para ficar mais delicado, porque se trata de uma mulher, né? Então a mulher tem as feições mais delicadas, então a gente vai tratar dessa forma para distinguir um rosto masculino do feminino. Por exemplo, aqui na parte do maxilar, a gente vai fazer um maxilar um pouquinho mais fino, mais arredondadinho assim, né? Mais delicado, não aquele maxilar quadrado como a gente tinha feito no rosto masculino, né? Pode fazer a orelha um pouco menor também. No caso dos olhos, a gente vai fazer olhos mais arredondados, né? E carregar mais nos cílios. É claro que isso depende de pessoa para pessoa, que é uma figura idealizada, né? Então não representa todos os rostos de mulher, etc. Né? Então a sobrancelha é mais arqueada aqui, porque existem homens com rosto mais feminino e mulheres com rostos um pouco mais masculinos, né? Isso é bem comum. Mas aqui a gente está fazendo uma proporção, né, ideal mesmo. Padrão, né? Então aqui a gente faz principalmente os olhos um pouquinho mais arredondados, né? O nariz pode fazer um pouquinho menor, né? Um pouco mais delicado. Vê que geralmente o nariz do homem a gente faz um pouco pegando aqui na base do olho, né? No cantinho do olho. E o nariz da mulher a gente pode fazer um pouco menor. A boca tem uma característica que, além de ela pode ser um pouco menor, você pode fazer o contorno inteiro da boca, né? No caso da boca masculina, é preferível evitar isso, né? Então, pensando sempre que quando for um rosto feminino, sempre vai ser um rosto mais delicado, independente de que tipo de rosto você está fazendo. Agora vamos tratar aqui a parte do cabelo, né? Você vê que o cabelo nasce um pouquinho acima do crânio. Reforçar os cílios é importante, né? Agora a gente suaviza a camada para trabalhar melhor o traço. Então suaviza as duas camadas, né? A primeira da estrutura e a segunda da definição do rosto, e vamos definir um pouco melhor esse rosto. Aqui nos cílios a gente pode fazer o quê? Aumentar, carregar mais os cílios, principalmente na parte de cima, né?
E aí nessa parte aqui a gente pode ir melhorando, né? E consertando uma coisa ou outra, modificando alguma coisa ou outra, para deixar o desenho mais interessante, mais bonito. E agora, para finalizar, a gente faz algumas linhas que vão dar um volume no cabelo, né? E marcar algumas partes onde bate menos luz para fazer as sombras, né? E também que vai ajudar também a dar um volume no desenho. Então aí, pessoal, aguardo o comentário de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, algo que vocês queiram aprender no desenho, vocês podem me escrever para mim nos comentários, que assim que possível eu posso tentar atender os seus pedidos aí de aula, né? Então vamos finalizar aqui colocando uma sombra.
A gente apaga as camadas de baixo, finaliza. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.